Oi, amados, tudo bem? Como vocês estão? Eu sei que já faz um tempinho, umas 3 semanas, quase um mês que eu não posto nada, mas nesse tempo Deus tem falado muito comigo e hoje eu quero falar com vocês sobre as nossas limitações. Limitações é algo que nos paralisa, que normalmente nos impede de crescer e avançar para aquilo que nós precisamos fazer, realizar, porque nós temos essas travas. E isso não é algo novo, já acontecia também antigamente e na Bíblia. E eu quero ler uma passagem para vocês que está em Marcos 14, a partir do versículo 27 até o versículo 31. E diz assim: Jesus avisa Pedro. E Jesus disse aos seus discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonaria o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus ele está antecedendo, aquilo que ia acontecer com ele, a crucificação. E ele disse para Pedro que Pedro negaria ele, porque o Senhor ele conhece nós de verdade, ele sabe onde nós estamos, qual o nosso nível de maturidade, aonde nós estamos na caminhada com ele. E só que muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, assim como Pedro, nós não nos enxergamos. Nós não enxergamos aonde nós estamos. E nós, às vezes, passamos por esse tipo de, eu não vou dizer vexame ou vergonha, nós passamos por essas situações para que nós possamos nos enxergar. Para quê? Para a gente ficar humilhado, para a gente ficar mal, para a gente se sentir inferior, não, para que nós possamos parar, analisar, modificar esse comportamento para podermos avançar, porque nós precisamos crescer, e crescer não é confortável, crescer dói. E Pedro, ele era uma pessoa que não se enxergava. Mesmo Jesus, que sabia de todas as coisas, que o criou, falando para ele, ele não se enxergava. E nós fazemos isso. Quantas vezes nós não fazemos isso com o nosso marido? Ah, você não sabe o que você está falando. Quantas vezes a gente não faz isso com os nossos amigos, com os nossos pastores, os nossos líderes, com as pessoas que a gente conhece, nós agimos assim como se nós soubéssemos de tudo, como se nós soubéssemos quem nós somos. E às vezes as pessoas fora, próximas a nós, elas enxergam aquilo que nós não estamos vendo. Porque as nossas limitações, muitas vezes, elas são escondidas para nós, mas elas são extremamente visíveis para as pessoas. Só que nós, às vezes, sabemos e não queremos enfrentar isso. Então hoje, você fez esse vídeo para fazer o quê? Para falar, que eu não consigo, que eu não posso? Não, eu fiz pra gente falar realmente das limitações. Para dizer assim, você, eu, todo mundo somos seres humanos, nós somos falhos. E nós temos limitações. Por que nós temos limitações? Deus nos criou para ser limitados? Não, mas nós temos relacionamento com pessoas o tempo todo. E nós nos ferimos, nós nos magoamos, nós criamos conceitos de educação, de tudo na nossa cabeça que nos fazem criar limitações, principalmente depois que nós conhecemos o Senhor para viver aquilo. E eu tô aqui para dizer, enfrente as suas limitações. Não seja parado pelas suas limitações. Deus te criou à imagem e semelhança de Jesus para você crescer, avançar, prosperar em tudo que você fizer. Deus fala na palavra dele, onde você põe as suas mãos, prospera, porque você é abençoado. Então, não se limite, enfrente as suas limitações, os seus medos. Com a ajuda de Jesus Cristo, você vai conseguir chegar onde você precisa chegar. Não faça delas a sua muleta. Eu não faço isso por causa disso. Eu não faço isso por causa daquilo. Não faça isso. Avance, cresça, sabe? Porque as limitações fazem parte e Deus é forte nas nossas fraquezas. Mas, com a ajuda dele, nós podemos corrigir isso. Mais pra frente, Pedro nega Jesus e ele chora amargamente porque ele cai em si. Nós não precisamos chegar a esse ponto
de chorar amargamente, porque nós nos vimos, nós finalmente entendemos onde nós estamos, qual é a nossa realidade. Nós podemos analisar isso, pedir para Jesus nos mostrar e crescer e avançar em direção a isso. Eu sempre tive diversos tipos de limitações que eu mesma coloquei em mim, outras pessoas colocaram em mim, e isso me impediu muito tempo. Como esse projeto de gravar os vídeos e postar no YouTube é algo que eu procrastinei por muito tempo, desde que o Senhor falou comigo. E eu tenho procrastinado ainda, porque eu me sinto limitada. Mas é uma limitação que não foi colocada por Deus em mim. É eu mesmo coloco essa limitação. E às vezes você é um excelente profissional, você é um excelente aluno, um excelente marido, uma excelente mulher. Você é bom nas coisas que você faz porque Deus te deu dons, Deus te deu capacidade, inteligência. Mas você não faz aquilo porque isso te limita, porque alguma coisa diz que você não é, que não é o suficiente. E eu quero te dizer, joga essas limitações para fora e fica com o que Deus fala para você. Você consegue, você pode em Jesus Cristo. O Senhor te ama mesmo você sendo falho. Sabe, às vezes a gente quer ser perfeito. A gente acha que imperfeição é que nós temos ausência de perfeição e que o mundo nos diz que nós temos que ser perfeitos. E não, nós temos que aprender a ser perfeitos, nos aceitar imperfeitos e aceitar que as outras pessoas sejam imperfeitas. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós teríamos morrido e ido para a glória. Nós não estaremos aqui num processo para nos tornarmos imagem e semelhança de Jesus, para chegar à estatura dele. Ele nos fez a imagem e semelhança dele, mas nós estamos num processo para nos tornarmos e andarmos e vivermos como ele. Então, você pode ser imperfeito. Isso não quer dizer que você tem que ser perfeito em tudo, mas você pode dar o seu melhor em todas as coisas que você faz, como se fosse para Jesus. E o seu melhor basta para Jesus. O seu melhor basta, mesmo que para as pessoas não bastem. E aceite o melhor das pessoas. Aceite que elas falham, porque nós também somos falhos. Que você possa refletir nas suas limitações. Que você possa pensar nisso. Porque essa passagem me trouxe muito essa reflexão. Que as limitações, elas não podem mover, elas não podem me paralisar. Elas têm que me impulsionar para que eu possa crescer e avançar. Para que as pessoas vejam, olha, ela é imperfeita, ele é imperfeito, mas ele venceu. Por quê? Porque não é ser perfeito que torna você bom. É você imperfeito, na força de Jesus, que faz você ser alguém, à imagem e semelhança dele, que vai crescer e avançar nele. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês. Se vocês têm se sentido cobrados, né, se vocês têm sentido esse sentimento de que não é suficiente, que não tem dado conta das coisas, o que vocês fazem e são insuficientes. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem mandar para mim, escrever aqui embaixo ou mandar no meu Instagram, que eu vou responder vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo!